Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Dom Juan, ou Como Não Perder Essa Mulher. É um filme de 2013, tem um tempinho já. Eu considero uma espécie de dramédia, né? Um drama misturado com comédia. Quando eu assisti, tem uns 10 anos, né? Eu tinha 17 para 18 anos. A minha interpretação do filme foi completamente diferente da que eu tenho hoje, né? Com 20 e tantos anos, enfim, psicólogo, estudando psicanálise, etc. Eu reassisti esse filme, eu gosto muito da Julianne Moore, é uma das minhas atrizes favoritas, e muitos pontos me chamaram a atenção, né, nessa assistida pela segunda vez, né, digamos assim. O filme conta a história de Johnny, conhecido entre seus amigos como Dom, né, de Dom Juan. É um cara extremamente bonito, charmoso, atlético, gosta de treinar na academia, vai à igreja, costuma almoçar com os pais, trabalha como barman e praticamente o hobby ou o esporte dele favorito é pegar mulher. Então assim, ele vai para uma balada, ele olha uma mulher e ele começa a classificá-la de acordo com uma escala de 0 a 10. Então assim, olha, aquela dali é 8, mas na verdade cai para um 6 porque o peito dela de 0 a 10 é 4. Então ele e os amigos dele costumam enumerar as mulheres, né, de 0 a 10. Então assim, o olhar desse personagem em relação às mulheres é extremamente objetificado. Isso chama a atenção do espectador logo no início do filme. Só que esse filme está falando de um assunto, de um tema extremamente atual e sério, que é o vício em pornografia. Então, assim, ele é um cara que, por mais que ele goste de sexo, e o filme deixa isso claro, né? Ele gosta bastante de sexo, ele não tem problema nenhum em conseguir sexo. Aqui já quebra aquele estereótipo que as pessoas costumam ter, que o viciado em pornografia é um frustrado sexualmente, ou que o viciado em pornografia é alguém que sofre de impotência sexual ou ejaculação precoce, ou que o viciado em pornografia é alguém que não consegue pegar uma mulher. O filme ele quebra esse estereótipo porque ele consegue sim pegar a mulher, ele consegue sim ter relações sexuais, digo, ter uma ereção ali e completar o ato, digamos assim. Só que o pornô para ele é muito melhor do que o sexo. E ele deixa isso claro, assim. Ele transa com essas mulheres, então, por exemplo, ele tá ali numa balada e tal, conhece uma mulher, começa a conversar, beija ela e leva ela para casa. Aí os dois transam. Quando ela pega no sono, ele levanta da cama, vai até a sala, vê um pornô e bate uma. E ele sente muito mais prazer batendo uma, vendo um pornô, do que transando com uma mulher de verdade, né? Esse tema, ele é tão sério e tão real, mas o filme ele trabalha de uma maneira muito leve. Então, assim, não é um filme pesado ou denso, ou triste, ou melancólico, ou angustiante. Ele não é um personagem depressivo, como, por exemplo, no filme Shame, que eu já gravei aqui no canal sobre esse filme. Muito pelo contrário, ele é um cara que ele gosta de sair, que ele treina, que ele tem amigos e tal, ele tem uma vida social, né? Ele tem um trabalho, mas o pornô para ele é o momento do dia dele que ele viaja, assim, que ele esquece de todos os problemas. Esse ponto o filme também trabalha de uma maneira muito sutil, só que extremamente, na minha concepção, inteligente, né? Porque ele está martelando isso no filme o tempo todo. O diretor está o tempo todo trazendo esse tema do vício em pornografia. Beleza. Ele está ali na balada e tal, junto com os amigos dele, e ele começa a enumerar as mulheres. Nossa, essa dali é 8, essa daqui é 7. Aí ele encontra nada mais, nada menos que a Scarlett Johansson ali na frente dele, com um vestido vermelho, né? Uma maquiagem, pá, ele olha para essa mulher e diz assim, nossa, essa mulher é 10. Essa mulher é 10, assim, eu vou investir nessa mulher. Ele se interessa sexualmente, pelo menos nesse começo do filme, por ela, e os dois começam a conversar, né? Se relacionar ali e tal.
Ele chama ela para sair, os dois se beijam, ela convida ele para o cinema. Ele não curte ir ao cinema, ele não curte assistir filmes de romance com ela. Toda essa parte, eu vou usar entre muitas aspas, toda essa parte social / emocional de um namoro, ele não gosta. Então assim, ele é um cara que ele gosta de sexo. Ele não gosta de mulher, ele gosta de sexo. Então assim, toda essa parte do romantismo e tal, ele não curte tanto. O contrário da Bárbara, né, que é a personagem interpretada pela Scarlett Johansson, que é o seguinte, ela quer conhecer os amigos dele, ela quer conhecer a família dele, ela quer que ele estude, ela quer que ele tenha um emprego de verdade, ela quer um relacionamento aqui dentro dos moldes, né, que a maioria das pessoas desejam. Só que ele não gosta disso, mas ele acaba fazendo por quê? Porque ela está pedindo, né, porque ela quer, como muitos homens e muitas mulheres acabam fazendo também quando se relacionam com alguém, né? Fazemos coisas que no fundo não queremos fazer, mas porque o outro está pedindo, ou o outro está mandando, ou o outro está exigindo. Enfim, a monogamia tem disso, né? Só que ela não transa com ele de cara. Isso vai deixando ele extremamente puto. Então assim, ele sai com ela, beija, tem amassos, os dois ali se roçam, sarram um com o outro, mas ela não transa com ele antes de, né, conhecer a família, conhecer os amigos, antes de estabelecer uma relação com ele, assim, um vínculo. Ele não está acostumado com isso, ele está acostumado em conhece uma mulher na balada, arrasta essa mulher para casa, transa com essa mulher e depois essa mulher vai embora e ele não manda mensagem, na outra semana ele faz a mesma coisa. Conhece uma mulher, transa, não manda mensagem, não pega o número, nenhum nome ele procura saber, assim. Ele se apaixona pela Bárbara, né? Os dois começam a se relacionar, só que ele não consegue largar o pornô. Então, assim, preste atenção. O diretor aqui, na minha concepção, ele foi genial, porque na época, e na minha concepção continua sendo, a Scarlett Johansson é uma das mulheres mais lindas do mundo, assim, é uma das atrizes mais lindas do mundo. Tem seminários de cirurgia plástica que os caras usam, que os médicos usam, o rosto da Scarlett Johansson como molde, como o que pode ser considerado um rosto perfeito, para você ter noção de quem nós estamos falando, né? Tipo, tem até um bagulho de negócio tal de Fibonacci, não sei o que vê a distância entre os olhos, que vê o formato do nariz, o queixo, a boca. O rosto dela é perfeito para esses caras. O corpo dela também, enfim. A Scarlett Johansson, ela tá dentro desse arquétipo da mulher nota 10. Ele transa com ela e o que ele faz depois? A mesma coisa. Ele espera ela dormir, vai para a sala, vê um pornô e bate uma. Só que, à medida que ele tá ali escolhendo o vídeo e se masturbando para esse vídeo, ele também está relatando o quão frustrante e insatisfatório é o sexo de verdade. Então, assim, ele chega e diz, olha, peitos. Aí ele vai lá e procura diversos peitos de diferentes tamanhos, com formatos de mamilo, com cor diferente e tal. Aí ele fala do peito dela. Aí ele fala assim, boquete. Aí ele vai lá e procura vários vídeos de boquete e tal. Aí ele comenta que ela não faz, por exemplo. Aí ele vê diferentes posições, cavalgada, de 4, de lado, a posição flor de lótus. Ele vê várias posições. Aí ele fala assim, não, com ela só papai e mamãe. O tempo todo ele compara o sexo real, muitas aspas nesse sexo real aqui, com o sexo que ele encontra na pornografia. Então assim, toda mulher que ele transa, goza, mas ele acaba gozando na camisinha, numa transa ali papai e mamãe, a mulher ali beijando demais ele, querendo olhar nos olhos dele, e ele não gosta disso. Então assim, por assistir muito pornô, a forma que ele aprendeu, digamos assim, que o sexo deve ser é daquela maneira. Então assim, para um viciado em pornô, o sexo não é uma relação sexual. Para um viciado em pornô, o cara vai tentar reproduzir no sexo real o que ele vê no pornô. Então assim, por exemplo, o cara é viciado em pornô, aí ele conhece uma mulher e tal, ou conhece um homem, enfim, mas dentro do filme vamos pensar numa relação heterossexual, né? Conhece essa mulher, aí os dois começam a conversar, um se interessa pelo outro e vão pra cama.
Esse cara tem na cabeça dele que o sexo deve ser de determinada forma. Então, por exemplo, ele mesmo diz no filme que ele não gosta de fazer muito sexo oral, que ele só faz por obrigação, ou porque ele só faz como uma espécie de troca de favor, do tipo, olha, eu tenho que fazer nela para ela fazer em mim também. Em filme pornô, ele mesmo diz que ele não. Essa parte do sexo oral em filme pornô não é muito, principalmente no pornô hétero, né? Ela não tem um foco tão grande, né? Tipo, por isso que muitas mulheres, inclusive heterossexuais, já admitiram e admitem que costumam ver vídeos pornô de lésbica, por ter muito oral e tal. O pornô hétero não costuma ter oral. E ele fala isso, olha, não gosto muito de fazer oral e tal. E ele fala também do beijo. Então, assim, pornô, raramente os pornôs que ele assiste ali, o homem beija a mulher. Então, assim, já começa já no oral, na penetração, etc e tal. O tempo todo esse personagem está dizendo o seguinte, olha, eu posso até transar com uma Scarlett Johansson, mas a gozada que eu tenho vendo um pornô é muito melhor do que a gozada que eu tenho com a Scarlett Johansson na minha cama, com a Bárbara aqui, né? Então, assim, você percebe nesse personagem que, além de ser um homem extremamente insatisfeito sexualmente, apesar de pegar muita gente, essa insatisfação dele vem também em conjunto, digamos assim, com o seu vício em pornô. Então, assim, para um viciado em pornô, o sexo real é óbvio que vai ser menos prazeroso. Porque o cara acaba ficando viciado naquela cena, naquele tipo de imagem. Então, quando ele se depara, por exemplo, com o corpo real de uma mulher, muitos homens acabam broxando. Então, assim, o cara está acostumado a ver pornô em 4K, numa tela, sei lá, da televisão dele. Aí tem várias edições ali, tem um ângulo ali específico. Ele aprende, o cérebro dele faz com que ele se excite apenas com aquela bunda ali perfeita, na cabeça dele perfeita. Óbvio, tem edição e ângulo. Quando ele se depara com uma bunda que tem estria, que tem celulite, que tem alguma marca, que tem pelo, esse cara não consegue se excitar. O cara às vezes está viciado em pornô, aí vai lá ver sempre um tipo específico de vagina, um exemplo. Com lábios de determinada forma, com uma determinada cor, sem pelo. Aí se ele se depara com uma mulher que tem pelo, ou que o lábio é mais escuro, ou que o lábio não é tão pequeno, esse cara muitas das vezes não consegue ter uma ereção. O cara passa a se excitar com aquele peito ali redondo, firme, com um mamilo de determinado tamanho, com um bico de determinado jeito. Quando ele vê um seio que na cabeça dele é desproporcional, ou é um seio que na cabeça dele está mais caído, ele não se excita. Por quê? O corpo da mulher real passa a ser desinteressante para ele. Por quê? O corpo perfeito é o que ele vê no pornô. O corpo perfeito é o que ele vê no pornô. Por quê? É um corpo montado, é um corpo editado, é um corpo que foi feito para o cara ficar o tempo todo vendo o vídeo, se masturbando ali com aquele vídeo. E ele ainda diz o seguinte, que ele passa muito tempo procurando o vídeo perfeito. Então, assim, ele fica às vezes até 2, 3 horas da manhã encontrando o vídeo perfeito. Aí quando ele encontra o vídeo perfeito, ele fica meio que deprê. Do tipo, tô vendo esse vídeo aqui incrível e eu sei que o sexo de verdade, entre aspas, né, não é tão bom quanto o pornô. Então, se você percebe que esse personagem aqui, ele, diante de uma mulher de verdade, ele está o tempo todo frustrado. Ele se sente frustrado com essas mulheres, porque ele não consegue se conectar emocionalmente com elas. Então, tipo assim, o sexo para ele ali é sempre unilateral. É como se ele estivesse se masturbando dentro delas. Não há carícia, não há preliminar, não há beijo, não há nem flerte. Ele não é nem um cara de flertar, de levar para sair, de conhecer, de perguntar sobre a mulher. Não. Ele conhece ali na balada, beija, paga uma bebida, arrasta para casa, transa, ela vai embora. É um círculo vicioso. Só que à medida que ele assiste pornô, e se masturba vendo pornô, ele vai na igreja, se confessa pro padre, o padre sempre diz a mesma coisa. Reza 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Ele pode dizer assim, olha, eu vi
50 sites pornô essa semana e me masturbei 50 vezes. O padre vai falar a mesma coisa. Então, assim, tem essa parte, né, que ele se sente culpado, mas ele acaba fazendo de novo. É uma metáfora muito interessante, aqui o filme usa o catolicismo, né? Mas entre os evangélicos eu vejo que esse sentimento de culpa cristã logo após a masturbação ou assistir, por exemplo, um vídeo pornô, em alguns garotos evangélicos, adolescentes principalmente, isso é muito mais evidente. Mas o filme aqui usa essa metáfora, né, da culpa que ele sente ali se confessando para aquele padre. Tudo muda quando ele conhece uma determinada personagem, interpretada pela Julianne Moore, que pega ele no meio da aula ali. Ele começou a fazer um curso por influência, entre aspas, da namorada dele, e ele tá, tipo assim, muito viciado em pornô. Ele fica muito mais viciado em pornô quando ele começa a namorar. Por quê? Ela pega ele assistindo pornô uma vez, ele mente, diz que assistiu porque um amigo mandou um vídeo pra ele, mas ele tava ali assistindo pornô, e ele não pode assistir em casa, então ele tá, tipo assim, viciado. Ele vê no carro, ele tá vendo no trabalho, ele sempre vendo pornô. Aí essa mulher pega ele vendo pornô. E os dois começam a conversar ali, ela dá um vídeo pornô pra ele antigo, ó, esse aqui você vai gostar e tal. Ele no começo não gosta muito bem dessa abordagem dessa mulher. Ele acaba terminando com a Bárbara acaba terminando com ele quando entra no histórico do computador dele e viu que ele assistiu 42 aparentemente vídeos ali, sites pornô, só em um dia. Só em um dia o cara assistiu esse tanto de filme pornô. E ela acaba terminando com ele porque acha isso nojento, porque tá se sentindo traída, porque ele mentiu pra ela, etc e tal. Essa é a parte mais interessante do filme, na minha opinião, que é quando ele começa a se relacionar com a personagem que interpreta é a Julianne Moore. Os dois transam dentro do carro, ela sabe muito bem que ele é um viciado, né, em pornô, e ela começa a lançar isso pra ele, tipo assim, ela joga uma pulguinha atrás da orelha dele. Olha, você já tentou passar um dia sem ver pornô? Você já tentou se masturbar sem ver pornô? Aí ele vai pra casa e vê que não consegue. Ali ele percebe, pô, eu realmente sou viciado nisso. Se eu não consigo ficar um dia sem ver pornô, se eu não consigo ficar um dia sem me masturbar vendo pornô, se eu não tenho vontade de me masturbar sem um estímulo visual como o pornô, isso é um problema, assim, eu sou um viciado. Aí ele encontra ela de novo e os dois ficam e ela leva ele para casa dela. É uma das cenas mais íntimas do filme, porque é uma personagem que, quando ela é apresentada, ela está chorando. Ele entra dentro da aula e vê ela chorando ali na porta do curso. Ela convida ele para casa dela, os dois começam a se beijar e ele diz, olha, você tem razão, eu realmente sou um viciado em pornô e tal. Aí ela joga uma verdade na cara dele. Ela fala assim, olha, você tem medo da mulher real, tipo, você transa de uma maneira muito unilateral, é como se eu não estivesse ali. Você precisa se envolver, você precisa se perder na pessoa, precisa ter uma conexão ali. Então assim, ela lança a bomba para ele, do tipo, olha, você não está transando com essas mulheres. Como se você estivesse se masturbando dentro delas. Tipo, a sua performance ali, ele não se entrega na relação. É mecânico, é um sexo mecânico. É como se ele estivesse realmente reproduzindo na vida real o que ele vê no pornô. Aí ela diz assim, vamos tomar um banho? Olha que frase curta, mais íntima, do tipo, uma das coisas mais íntimas que um casal pode ter é esse momento do banho ali. Tipo, os dois corpos se tocando o outro, sendo tocado ali e tal, um secando o outro depois. Então assim, ela convida ele para um banho. Tipo, um banho junto. Ela, não, eu vou preparar água para você e tal. Aí coloca na banheira ali. Aí ela sai e diz assim, vou pegar uma toalha para você. E começa a chorar. Chorar muito. Por quê? Ela tá em processo de luta. Ela perdeu o marido e o filho num acidente de carro. E o que ela tá fazendo? Um sexo aqui sem sentido para ela. Tipo, ela só quer transar ali. Ela só quer realmente gozar. Ela não quer ter nenhum tipo de vínculo. Os dois aqui estão no mesmo barco, só que em convés diferentes. Os dois estão no mesmo barco, só que em convés diferentes. Ele faz um sexo vazio por ser um viciado em pornô,
e ela tá fazendo, e ela deseja um sexo vazio porque ela tá lidando com o luto ali dela, né? Tipo, e ela diz isso pra ele, olha, perdi meu marido e meu filho e tal, e os dois começam a conversar. Há um momento ali de intimidade entre os dois. E ela começa a tocar no cabelo dele, assim, e diz, olha, você fica muito mais bonito com esse cabelo, seu cabelo é macio. E você vê nessa cena que ele se entrega para ser tocado por ela, para receber esse carinho dela. Tipo, há um momento ali íntimo, aí ela começa a beijar ele, senta em cima dele e tal, os dois transam. Mas não é uma transa do tipo papai e mamãe, ou tipo, bate-estaca nem nada, é algo íntimo. Tipo, ela tá tocando ele tá sendo tocado, os dois estão se olhando, o nariz encosta no outro, há um beijo ali, e ele sente o quê? Que ele realmente está transando com alguém. Esse personagem não tá apaixonado por essa mulher, ele não tá amando essa mulher, mas é uma relação sexual que tá ocorrendo aqui. Independente se os dois são namorados ou não, independente se os dois estão apaixonados um pelo outro ou não, há uma relação sexual ali. É uma cena simples, mas eu acho genial, assim, como que essa cena muda ele. Essa relação sexual que ele tem com essa mulher muda ele, muda a cabeça dele. Vira uma chave. Aí ele passa a parar de ver pornô, ele procura ter mais momento com os amigos dele, porque ele encontrava esses amigos dele na balada e quando ele ia embora, ele sempre arrastava uma mulher para casa e não passava um momento com os amigos, não passava tantos momentos com a família dele. Ele falou, olha, eu não quero casar e ter filho, pelo menos agora eu não quero isso. Ele tem dimensão de que, como ele está, ele não tem... a palavra não é possibilidade, mas ele não tem condições de ter um relacionamento. Ele precisa realmente se tratar todas essas questões referentes ao quê? Ao vício em pornô. Tipo, o vício em pornô deformou a cabeça dele, a noção dele de mulher, de relacionamento, de vínculo, de relação sexual, né? E o final do filme é muito legal, porque assim, ele fala, olha, quando ela me olha nos olhos, eu olho de volta, falando da personagem da Julianne Moore, né? Quando a gente transa, eu me perco e ela se perde também. Mas ele não tá falando aqui do tipo, estou apaixonado por ela, ou quero casar com ela, vou casar com ela, porque ele sabe que ela está passando por um processo de luto e não vai conseguir ter nenhum tipo de relação, assim como ele também está passando por um processo ali, dentro da minha visão, né, do tipo, olha, vou lidar aqui, vou tratar esse vício em pornô. E é um filme que o final tá falando disso, tipo, pô, é possível sim ter uma relação sexual com alguém com afeto, com responsabilidade emocional, né, com um vínculo ali com o outro, com toque, com intimidade. O sexo não precisa ser necessariamente atrelado sempre à pornografia, a algo objetivo, entende? É um filme de 1h30, assim, tem momentos engraçados, mas é um dos melhores filmes que consegue abordar como que o vício em pornografia deforma a maneira como os homens enxergam as mulheres, os relacionamentos e principalmente o sexo. Espero que vocês tenham curtido. Até o nosso próximo vídeo.